engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Feitosa e Alex Adam. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Obras e Prosas. Eu sou Alex Adam. E eu sou Grace Feitosa. E hoje vamos bater um papo de algum assunto, Adam, que muita gente nos pergunta. Como começar na engenharia civil? Quais os desafios? Então já compartilha aí o episódio de hoje com os amigos. Aquele profissional que acabou de sair da faculdade, tá perdido um pouquinho aí no mercado de trabalho. E hoje vai ser um conteúdo muito valioso, viu, Grace? Então, Ada, antes da gente entrar no assunto, vamos nos apresentar? Legal, vamos lá, pode vamos começar. Lá, posso começar? Então, eu sou Grace Feitosa, como me apresentei, né? Sou formada há 10 anos já na área de engenharia civil e atuo atualmente, né? Como você sabe, como a gente já explanou por aqui, mas para quem está chegando agora, é sempre bom a gente passar essa informação. Eu trabalho na área de patologia das construções, engenharia diagnóstica, né? Para quem perdeu o episódio anterior, você pode dar uma olhadinha lá que você vai entender melhor desse mundo de engenharia diagnóstica, patologia das construções. No episódio anterior a gente deixou bem legal, explícito desse assunto, né, Adam? Poxa, que bacana. Bom, eu sou engenheiro Alex Adam, também formado na área de engenharia civil e também seguindo aí os passos da patologia da construção, né, Grace? É uma área muito, digamos, muito robusta, né? Nós temos grandes desafios aí na área de patologia, diagnóstico de construções. E somos os médicos aí das edificações. E uma área bem pouco explorada, né, Adam? Com certeza, né? Mas está bem em expansão. Eu acredito que com o nosso conteúdo aqui do Obras e Prosas, o pessoal vai se animar bastante para seguir essa carreira. Viu? A intenção é essa. Legal. Vamos lá, Grace. Justamente por viver o dia a dia de obra, a gente estuda tantas coisas, né, que geralmente surge muitas dúvidas, assim, para quem está saindo agora da faculdade e os estudantes, né, tentando ainda seguir uma carreira que seja consolidada. Quais são os desafios para esse jovem aí que busca seguir a carreira de engenharia civil? O que você tem a dizer para esse jovem que está se formando agora e já está um pouco perdido aí na engenharia civil? Então, Adam, acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás, né? No tempo da faculdade. O importante para mim, primordial, seria o estágio. O estágio para mim é de suma importância, porque há uma diferença entre o que a gente aprende em sala de aula e o que a gente aprende em obra, né? Com certeza tem uma distância muito tênue entre o que a gente aprende no conteúdo e a prática, né? Então é primordial o estágio no tempo de faculdade, você juntar ali o que você está aprendendo na faculdade com a prática. Vai trazer um conhecimento de um valor imensurável. Porque a prática é ela que vai trazer o conhecimento. Eu acredito que em todas as áreas, né? A faculdade ela é uma base para a gente aprender realmente os conceitos, mas o que realmente ensina é a prática, a obra, principalmente, né? É a obra ali, o profissional estando em contato direto ali com o chão vivido ali, né? O canteiro de obra, isso aí que traz mais funcionalidade e também mais realidade para ele. Porque o que muito imagina hoje dentro da sala de aula, Grace, pelo menos no meu momento ali de aluno, né? É baseado muito na teoria. E a gente sabe que tem um pouco de realidade, né? Ir lá mesmo no canteiro de obra, conhecer como é que se faz as medições, como é que se faz todos os aparatos, né, do início de obra, principalmente na parte ali do terreno, né, as condições do terreno para que se construa um edifício, uma casa, ou seja. Então eu acho que esse estágio, como você mesmo falou, ele é primordial, né, Grace? Sim, e deixando bem claro, gente, que a engenharia civil ela não é só cálculo e ela também não é só obra, tá?
Nós temos que disseminar essa informação de que o engenheiro civil ele é apenas engenheiro de obra. Sim. Né? No decorrer da faculdade, a gente tem várias matérias. Eu, particularmente, me apaixonei de primeira com a matéria de patologias das construções. Eu sou uma engenheira que eu não sou de chão de obra. Eu, particularmente, não gosto do caos da obra em si, né? Eu prefiro algo mais como a engenharia diagnóstica, que é algo mais que a gente vai buscar a solução, que a gente vai resolver a solução, a gente vai dar, na verdade, a solução dos problemas, entendeu? E voltando um pouco ao assunto que você falou de início, eu acho que você tendo uma boa base na faculdade, você vai ver o que realmente você se identifica. Mas a gente sabe que o que a gente quer e o que a gente pode, há um caminho nem sempre é um caminho tão curto quanto a gente quer, né? E o ideal seria, no começo, você que saiu da faculdade, que tem ou não experiência, se você não tem experiência, qual a minha dica? Procure parcerias, não tenha vergonha. Procure parcerias com alguém que já está ali na obra. No começo, se você tiver condições, que nem todo mundo tem, a gente tem que ver a realidade de cada um. Mas se você tiver condições, peça ali para você fazer um estágio não remunerado, vá lá conhecer a obra, vá lá, procure alguém que trabalha na área de patologia, vamos lá, alguém que gosta de canteiro de obra, vá conhecendo todo aquele mundo para você ver aonde você se encaixa. É importante, viu, você tocou num ponto muito importante, vale ressaltar também, que essa questão do profissional ali que está saindo, né, o estagiário em si, em buscar essas oportunidades é primordial. Mas não só ele buscar essa oportunidade, mas também das empresas, né? É muito importante a gente falar, gente, das empresas prestarem essa condição ao estagiário que está buscando se profissionalizar. A gente sabe que você sai ali bem cru, né, da sala de aula e você está naquela expectativa, né, de saber como é que é pisar num canteiro de obra. Eu tive uma grande dificuldade, viu, Grace, no tempo que eu me formei, então para conseguir um estágio foi um pouquinho dificultoso, né? Tive que realmente ir para frente e me mostrar um pouco mais, pedir ajuda, né, daqueles profissionais, e tem um certo momento ali que você realmente tem que demonstrar humildade e ir atrás, né? Baixar a cabeça e dizer, eu quero aprender. É importante também que essas empresas estejam preparadas para atender esses profissionais, né? Sim, Ada, e o que eu digo muito importante, claro que tudo tem os seus dois lados, mas o que é bom você pegar um profissional recém-formado? Que ele está sem vícios, você vai construir o profissional que você quer para sua empresa. Ele não vem de vícios de uma outra construtora, ele não vem de um outro trabalho, então você vai moldar. Para mim, isso aí é o maior benefício que a empresa pode ter. Você vai moldar o trabalhador, o engenheiro, de acordo com o que você quer, de acordo com seus padrões, de acordo com como você trabalha, como você quer que ele trabalhe. Então, para mim, isso é muito importante, é um dos pontos primordiais. Outra coisa, Ada, para mim foi muito difícil, sério, eu não sei, pelo fato de eu não ser daqui, não ter conhecimento, o meu início foi muito difícil, eu não tive oportunidades, né? Então eu tive que desde o começo me virar e ir para a parte autônoma mesmo. Fui procurar, fui estudar, já entrei na questão da perícia, que é algo que eu não precisava de alguma indicação ou de algum conhecido, como a gente fala, né? Então para mim foi muito difícil, foi bem complicado e foi onde eu me achei. Foi na questão da perícia, que eu precisava simplesmente de mim, né? Para eu entrar, para eu me cadastrar, para eu estudar. Então, para mim foi bem complicado, bem difícil. Eu não tive esse suporte, eu não tive oportunidade de estágios, eu não tive uma empresa assim que me acolhesse. Realmente, essa oportunidade eu não tive. Entendi. Eu acho que a grande maioria, né, na verdade, tem certa dificuldade ao longo da sua carreira, né? E principalmente nesse início, é algo que realmente o profissional ali, o estudante, qualquer área, né? Qualquer área ele sente um pouquinho de também um receio, né? De não errar, de estar querendo se preparar mais, se qualificar mais. Só que a gente também tem que entender que se qualificar e não ter prática também gera outro problema, né? Na verdade, você fica ali
será que eu vou, será que não vou? E aí você acaba aqui ficando um pouquinho para trás, né, Grace? Mas assim, a gente fala isso, gente, não é para você desanimar. A gente está tentando mostrar duas realidades. O Adam, ele teve a oportunidade, ele foi atrás, ele conseguiu ali um estágio, conseguiu uma empresa ali que desse uma força. A minha história já foi totalmente diferente, eu não tive. Mas qual o ponto principal? Nenhum dos dois, nós não desistimos, nós fomos atrás do que a gente queria. O importante é não estagnar, isso que a gente quer mostrar. Não é para você estar na faculdade e desanimar, será se eu não vou conseguir? Não, gente, a gente busca. Para profissionais que estudam e que querem se qualificar, sempre tem vaga. Isso é muito importante. Há sempre uma oportunidade. Sim, e nunca esperar cair do céu, né? Porque Exatamente. As coisas de você em casa, simplesmente esperando, não vai acontecer. Vamos colocar aquela bota que já está pronta pro trabalho e vamos na rua. Ninguém vai lhe buscar lá dentro da sua casa, buscar em casa ninguém vai lhe buscar, não. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Todo começo é difícil. Entendi. Grace, e falando dessa parte mais dos desafios, né? A gente sabe que são vários desafios aí. Mas o que você acredita que leva a esses desafios? São falta de experiência na prática, dificuldade mesmo de lidar com a pressão desses trabalhos, desses prazos, entender os custos, cronograma de gestão. O que acarreta mesmo a dificuldade de entrar para esse mercado de trabalho? Adam, que eu noto muito, a gente é bem preparado para a questão de pressão. Eu acredito que isso aí na faculdade a gente já tenha bastante, a gente já sai um pouco de preparo. O que eu vejo que a gente engenheiro não tem? Nós não temos acesso a trabalhar com vendas, a trabalhar com comunicação. Né? Na faculdade é muito colocado cálculo, o que você fazer, como você fazer, mas a questão de você vender o seu trabalho, de você vender aquele trabalho que você tem, de você expor aquilo, fazer, validar o seu trabalho, para mim é isso que falta. Para mim é um grande desafio o engenheiro sair pronto na comunicação. O engenheiro sai da faculdade sem saber vender. Você sabe que em todas as áreas a gente precisa saber vender. A venda é que vai te trazer para o mercado de trabalho. Sim, com certeza. E isso é uma dificuldade que eu vejo em todas as áreas. Não, em todos os profissionais que eu conheço, principalmente quem trabalha na parte autônoma. É aprender a vender, é aprender como demonstrar o seu serviço. Porque saber fazer, geralmente a gente sabe. Mas como passar essa segurança para o cliente? Como dizer que eu sei? Essa parte de comunicação, de venda, de negociação, para mim, deixa muito a desejar. Entendi. Às vezes o recém-formado acha que precisa saber de tudo, quando na verdade ele precisa saber parte do tudo, né? Sim, eu sempre digo, gente, é triste falar, mas recém-formado não sabe praticamente nada. E uma das dificuldades, não é que não saiba, a gente tem a teoria. O que a gente não sabe? A realidade, o dia a dia do mundo. É isso que eu digo que a gente não sabe, que a gente sai despreparado da faculdade, nesse sentido. Não em conhecimento. Eu costumo sempre dizer que a faculdade ela te prepara naquele ciclo onde você vai se habituar a entregar o seu serviço, mas para chegar lá a gente precisa realmente vender esse serviço primeiro, né? E isso a faculdade, infelizmente, eu acho que nem teria como ela vender, a não ser que os métodos, né, fossem mudados, né? A educação financeira, a gestão, né, tanto de economia como de administração, em todas as categorias, em todas as profissões fossem implantadas. Mas eu acredito que isso também já seria uma mudança muito significativa no ensino, né? Eu acho que falta mais na faculdade ouvir os seus alunos e ouvir principalmente não os alunos, ouvir os que se formaram. Isso e ver quais as dificuldades. Por quê? Quando a gente fez a faculdade, você já é formado há um tempo depois, mas quando eu fiz a faculdade, nós não tivemos aula de topografia com drone. Nós não tivemos acesso a essa tecnologia. E hoje a faculdade tem. Então, por que não incluir uma matéria de comunicação, de venda, de negociação? Você está entendendo? Então, acho que falta essa comunicação da faculdade, vamos supor, com os formados, para ver qual é a dificuldade, o que você acha que a gente pode melhorar para a gente entregar um profissional, porque é assim, você, enquanto profissional bom, você pergunta geralmente, onde você formou, onde você estudou, de qual instituição você é, e isso conta.
entendeu? Então, eu acho que a faculdade e ouvir os alunos que saíram é muito importante, porque a gente sempre vai levar o nome da nossa universidade. Esse feedback, então, entre aluno e faculdade é essencial. Eu acredito, porque como a tecnologia vai aumentando disciplinas no curso, por que não o aluno ter uma experiência melhor, se desenvolver melhor? Já que hoje a gente tem dificuldade em encontrar profissionais. Muitas pessoas, até que saem da faculdade, elas querem trabalhar como autônomos. E aí é que elas se depara com dificuldade. Como que eu vou vender meu produto? Como que eu vou me vender? Então, eu acho que falta esse preparo. Para mim, fica a desejar. E poderia ser incluído algo nesse sentido, para facilitar meio que a nossa vida nesse sentido, entendeu? Através do mundo que estamos vivendo hoje. Talvez no tempo que eu formei não fosse tão necessário, porque era difícil você ter uma pessoa que formasse, que fosse que fosse autônomo. Geralmente as pessoas formavam e já estavam numa grande construtora, já ia para algum emprego CLT. A gente não tinha tanta essa demanda de pessoas que iam para a parte de PJ, entendeu? De abrir a sua empresa. Então, talvez naquele tempo não tivesse tanta demanda e tanta dificuldade quanto a gente tem hoje. Hoje não, hoje eu já vejo que há uma demanda, que há uma necessidade desse ponto ser trabalhado. Que legal, Grace. É importante você comentar sobre isso, porque ainda há pessoas que ainda têm esse ciclo, né? De sair da faculdade e ter o sonho de ingressar numa grande construtora e seguir a sua carreira ali, prestando serviço para uma empresa, né? E abrir hoje um CNPJ talvez já seja um novo modelo de negócio aí desses profissionais, né? Sim, Ada, é sempre bom, porque o CLT, você, lógico, traz um conhecimento, uma bagagem ali que a gente não tem nem como medir. Mas o PJ, ele te dá uma abrangência maior. Você pode ganhar o mundo, vamos supor assim, né? Dependendo do seu desempenho. Lógico que, para mim, o desafio é maior. Você trabalhar como PJ, você trabalhar como CLT. Para mim, apesar de termos uma facilidade com o horário, de como nos ajustarmos ali na nossa rotina, mas o desafio é maior, porque você tem que estar todo dia atrás ali de um serviço. Se não tiver serviço, não tem dinheiro, não tem nada. Eu te entendo perfeitamente, Grace, eu te entendo perfeitamente. Eu acredito até que o CNPJ, quando você vai para esse lado, né, de abrir a sua própria empresa, você consegue trabalhar muito mais. Sim, mas em compensação, né, a gente tem mais despesa, né? Muito mais, né? Mas a despesa ela também faz parte, empresa, né? Então... A despesa ela também faz parte, mas dentro de uma CLT você tem um horário a cumprir. Geralmente, sim, ali de 8 horas, a carga de 12 horas. Claro, engenheiro é sempre um pouco mais, né? À noite, uma concretagem de madrugada, assim, faz parte, né? Mas o PJ não. Eu particularmente, eu vivo 24 horas para negociação, eu pensando no dia seguinte, planejando daqui a 2, 3 meses como é que vai ser, porque esse fluxo, principalmente de caixa, a gente precisa ter, sim, ele bem vivo, né? Bem elaborado, porque para você cair é muito fácil. Bem fácil. É muito fácil. E os boletos não param, né? Não, eles chegam, eles gostam de nos perceber. E assim, enquanto aquele engenheiro de obra, ele tira um dia ou 2 dias, 3 dias para uma concretagem à noite, a gente praticamente não dorme, né? Vamos dizer assim, que pelo menos no começo, a gente fica com aquela preocupação até a gente chegar ao ponto onde a gente fica estabilizado ali com o fluxo de serviços, fluxo de caixa, é um desafio muito grande. E a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter resiliência, que a gente não pode desistir, que nem todo dia vai ser bom, que muitos nãos a gente vai levar, isso é fato, e assim, o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Com certeza. Porque a gente leva bastante não, a gente tem muitos desafios, não é fácil, mas é válido, ele é válido, como toda experiência como CLT também é válido, mas assim, eu acho que eu e você somos apaixonados na questão do PJ, pela liberdade, né? Com certeza, Grace, perfeitamente. O mercado de trabalho, né, Grace, a gente tem aí esses profissionais que estão, como a gente comentou no início do nosso programa, onde atuar, Grace? Onde atuar? Onde é que esse profissional
pode se encontrar no mercado de trabalho? Então, Ada, assim, tem áreas que a gente sente muita dificuldade de encontrar, certo? Uma área que é muito difícil de a gente encontrar, a questão de orçamentação também, né? É bem complicado, a parte de topografia também, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar profissionais, né? E são áreas que a pessoa tem que se profissionalizar, mas que, de certa forma, a gente tem ali um fluxo menor, né, de profissionais. Uma área também que é complicada de a gente achar e é bem comentada na faculdade é a questão de calculista, né? Estrutural, né? Quase ninguém quer. Os que querem, a gente até sabe na sala, né? Vamos supor, estamos em 30, tem 2 ali, aquele ali vai ser calculista. Eles já começam, eu acredito que no início da faculdade, né? É uma área que é muito difícil de sair profissionais. E são marcados dentro da sala, né? Eu me lembro agora que você comentou sobre isso e eu lembro que na faculdade já tinha ali as cartas marcadas, né? Sim, sim. Inclusive pra gente pegar um pouquinho de experiência com eles, sim, né? Sim, sempre tem, sempre né? Importante, né? São pessoas que se destacam, como eu falei, cada um vai se destacar na faculdade com algo que gosta. Mas a parte do calculista, da pessoa que vai trabalhar no setor estrutural, ele se desenvolve muito cedo na faculdade. Parece que a pessoa já entra ali com querer, né, dessa área, muito diferenciado. A gente já sabe ali quem vai seguir na área de obra, quem vai querer algo ali na parte de orçamentação. Meio que fica misturado, mas o estrutural, o calculista estrutural, ele sempre se destaca, né? Ele sempre está ali e ele aflora essa questão muito cedo, né? Entendi. E nós temos aqui alguns tópicos, né, Grace, para falar. Para quem ainda não conhece todas as áreas que você pode atuar, a gente vê que a engenharia civil você tem um leque de opções, né, onde você pode atuar. Fala um pouquinho pra gente aí das áreas que a gente pode atuar, Grace, na engenharia civil. Então, assim, a primeira que eu sempre falo, né, que é a minha paixão, que é a engenharia diagnóstica e a patologia da construção, né, são áreas que a gente está começando a desenvolver, está querendo mostrar também para os estudantes como é importante. Como é bom também trabalhar nessa área, né? Temos também a questão de projetos que, assim, no meu tempo, particularmente, era muito dividido na sala, né? Ou você era obra ou você era projeto. Então, ali a turma sempre era meio que dividida ali e um terceiro era o projetista, o calculista, né? A gente tinha sempre esses 3 nichos. Outra coisa também que a gente vê muito é quem gosta de trabalhar com obras públicas, né? É um outro nicho também, porque quem trabalha com obra pública, ele tem que estar muito ligado ali ao orçamento, a quanto gastar, quanto essa questão de orçamento, ela tem que andar muito ali do lado, né, um do outro, para não ter perda. Mas a questão do gerenciamento, né? Sim, isso. Engastado ali na questão do gerenciamento de obras, né? A pública e a obra pública e privada, elas são 2 mundos diferentes, entendeu, Ada? São situações completamente diferentes na vivência ali, né? E temos também a parte da consultoria, que pode ser em diversas áreas, tanto na nossa área de patologia da construção, pode ser na parte de orçamento, pode ser na parte de hidráulica, pode ser na parte de prevenção, né? Projetos de bombeiro também. Então, é um leque de opções que a gente tem na engenharia que não é explorado, que não é conhecido. E que a gente tem esse leque, assim, muito grande. Muito. É importante eu falar, né, Grace, para quem está nos ouvindo também, que você tem também a questão das perícias, né, onde você tem ali a necessidade hoje do mercado jurídico, né, de contratar esse profissional na área de perícia técnica, né, perícia diagnóstica, para acompanhar, né, esses processos que andam tão parados no nosso país. Sim, Ada, eu particularmente comecei na perícia, né? Eu comecei na perícia, esse aí foi o meu início de onde eu vim, foi isso, né? Foi questão de perícias, comecei foi onde eu pude desenvolver também essa área de engenharia diagnóstica. Mas na perícia nós temos todos os tipos de serviços, nós temos de obra que não foram finalizadas, temos questão de orçamento, temos questões também da parte de patologia, temos até briga de vizinho, que é muito, né? Temos bastante, né? Desentendimento de vizinhos. Mas, gente, é importante, né, falar sobre essa questão, que é algo também que as pessoas ainda não conhecem, né? Particularmente eu, lá no início, né, quando eu saí da faculdade, não sabia que eu poderia atuar como um perito judicial.
né, ajudando aí os juízes, né, os advogados também. Inclusive, né, Grace, é importante frisar que tanto você pode ter na área da perícia, né, tanto você pode acompanhar esses processos no judiciário, mas também que você pode atuar como uma parceria, né, dos escritórios jurídicos, né? Então, Adam, o que acontece? As pessoas, quando a gente fala que a gente é perito judicial, eles pensam que nós passamos em concursos, né? É isso. E não é, gente, não acontece assim. Então, explanando aqui um pouco mais sobre como funciona a perícia, você vai fazer você se formou, você precisa de um curso específico, mas, gente, é um curso bem tranquilo, que você consegue fazer até de forma online, tá? Você precisa de um curso específico na área de perícias judiciais, né? E aí você vai fazer um cadastro nos tribunais. Depois que você faz esse cadastro, que você é aprovado, é feitas as nomeações através do juiz. Então, não é necessário você ter aquele vínculo, você não precisa fazer prova, você não precisa dessa burocracia para se tornar um perito judicial. Você precisa conhecer, gostar e estudar. Legal, é importante você falar, viu? Para ser, então, perito judicial, o que você precisa, além, claro, tem que ter a nossa carteirinha em dias, tá, pessoal? Tem que estar com ela. Tem que estar com o CREA em dias, né? Tá? Vamos ser bem enfáticos em falar sobre isso, né? Porque aí tem profissionais que não ativam, né, a carteirinha logo que sai da faculdade e já recebe o seu CREA, mas não ativa. E vale a pena, tá, pessoal? Apesar de você ter aí, logo nos primeiros anos, né, você tem um bom desconto aí do nosso anuidade, conselho, né? Então você precisa ativar ali, até mesmo para você não perder essa grande oportunidade. Se o mercado estiver ruim para você ingressar numa consultora ou ainda não apareceu aquela tão sonhada oportunidade, quem sabe a perícia não seria um caminho aí para você iniciar na sua profissão, né? Sim. Adam, a gente já volta com esse assunto, mas só lembrando você, nós vamos agora para um curto intervalo. E lembrando você que nós estamos em todas as plataformas, estamos também no Spotify, no YouTube, estamos no Instagram. Então venha com a gente, venha conhecer um pouquinho desse nosso mundo. Já a gente volta, Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Voltamos então com o nosso episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas. Então, Anda, voltando naquele assunto que nós estávamos falando sobre carteirinha do CREA, né? A gente no começo pode ver que não é importante, mas, gente, eu falo agora para profissionais, para as pessoas que estão se formando. Qual a importância também, além da gente ter aquela segurança, né, de ter uma carteirinha do CREA? Toda vez que você emite uma RT, fica registrado ali o serviço que você fez. E quando você quer entrar na área de licitações ou algumas áreas específicas, no caso do banco em si, né? Às vezes eles pedem aquele certificado, né? Os credenciamentos do banco, não é isso? Isso, eles solicitam que a gente tenha aquele registro, né? Do que a gente já fez. Então, isso é muito importante de você, toda vez que você, na verdade, é normativo e é obrigatório, né? Todo serviço que você faz, você tem que emitir RT. É uma segurança tanto para você quanto para a pessoa que você está prestando o serviço. Então, é de fundamental importância. Além dessa segurança, ali está registrado a sua vida profissional, ali tudo que você já fez, ali está o seu currículo profissional. E isso, às vezes, quando a gente não tem, faz falta. Quando você quer participar de uma licitação ou algum outro serviço, que você não tem aquela relação de serviços que você fez,
E aí você vai sentir falta ali. Poxa, por que eu não fiz aquela RT? Porque apesar de termos que pagar, né, taxas para essa emissão, mas lá na frente você vai ver o quanto é importante essa emissão desse atestado técnico, né? E voltando em questão da perícia, Adam, o que eu queria, assim, eu gostei muito da gente explorar esse assunto, porque é um assunto, acredito que muito curioso, né? Sim, verdade. E outra coisa que as pessoas também não sabem, que a gente pode atuar tanto nomeado pelo juiz, quanto a gente pode atuar na parte como assistente técnico, que a gente chama. E o que seria essa assistência técnica, né? Só explicando aqui para as pessoas ficarem mais por dentro do que é. Quando você entra com um processo, vamos supor, contra o seu vizinho, contra a construtora, ou, enfim, qualquer outro assunto, quando é designado uma perícia, eles solicitam que as partes, no caso, quem entrou com o processo e quem é processado, apresente os quesitos. O que são esses quesitos? Eles são aquela pergunta que você quer fazer ao perito, o que você quer saber, o que você quer que o perito analise, que o perito olhe ali na hora que ele for fazer aquela perícia. E aí, o juiz, no caso, ele pede para que você solicite que as partes entrem com um assistente técnico para fazer esses quesitos. Além dos quesitos, esse assistente técnico, ele pode, tá? É por lei, é tudo também na norma, tá? Ele pode acompanhar ali a perícia. E ele vai lhe assessorar, vai lhe acompanhar até para você ter uma segurança a mais daquilo que você está vivendo ali naquele momento, né, Ada? Você também que trabalha nessa área, você já passou também por essas situações, né? É importante você comentar sobre isso, Grace. Que muita gente acha, né, como você bem falou, que a gente só é nomeado, mas você pode realmente prestar, até mesmo para quem trabalha como um PJ, por exemplo, prestar essa assessoria junto aos nossos colegas profissionais da área do direito, né? Sim. Trabalhar para esse escritório, fazer essa consultoria lá, porque eles estão sempre pegando essas causas onde precisa designar um perito, claro, da área civil, né, da área de engenharia civil, para ajudá-los a desenrolar alguma situação ali que ele está em juízo, né, em processo de juízo dos clientes deles. Então, é importante você comentar sobre isso e reforço grandiosamente que esteja com o seu criativo para você não perder essas oportunidades, né? E também lembrando, se você ficou com interesse a mais, porque essa questão de perícia é um assunto muito amplo. Então, se você ficou interessado, se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato, mande uma mensagem que a gente explora de uma forma melhor esse assunto, entendeu? A gente pode... E outra, só lembrando, a área da perícia, ela é muito abrangente. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre o assunto, entre em contato com a gente, que a gente pode fazer um episódio muito mais explícito, revelando mais. A gente pode até fazer, né, Adam, ali... descrever como que faz, né, para você entrar nessa área de perícia. Com certeza. Esse passo a passo também você encontra dentro do site dos órgãos, né, o STJ, né, acho que acredito que tenha lá algumas informações também. Você também consegue conseguir mais informações através do nosso WhatsApp, nossas redes sociais, né, o nosso Instagram, e você consegue tirar mais dúvidas lá com a nossa equipe também. É porque assim, quando a gente entra na perícia, acho que um item que eu acho que todo mundo tem dificuldade é a questão da comunicação, que ela é muito técnica, né? Sim. A gente não tem aquele conhecimento daquela comunicação mais jurídica, né? Mais jurídica. Então, assim, por isso que eu digo, se você tem interesse, entre em contato, que a gente faz aqui de uma forma mais simples, né? Que a gente pode explicar, porque se a gente for pegar realmente e ler, ali no primeiro momento a gente se assusta, né? Se assusta É demais, bem complexo. Eu tenho aqui com a gente alguns equipamentos aqui do nosso dia a dia, que eles vieram nos acompanhar. Temos aqui também um capacete, gente, que é difícil pegar aqui, como vocês estão fazendo aqui, ó. Eu vim fazer companhia aqui pra gente. Coloca o seu aí, Adam, pra eles verem como a gente fica profissional aí, ó. Olha aí. Olha aí. Que legal. Então, nós trouxemos hoje aqui, ó, alguns equipamentos pra gente explicar pra vocês, né? O que tá no nosso cotidiano, né? Diga aí, Adam. Exatamente. Aqui nossos amigos. Além da nossa vestimenta, né? Que é o uso obrigatório, né? A gente tem aqui também alguns equipamentos, né? Que a gente trouxe aqui para mostrar para os nossos
telespectadores, pessoal que acompanha e tem interesse em entrar nessa área diagnóstica, né? Nós temos alguns... Esse equipamento aqui, ele é interessantíssimo, né? Sim. Ele serve para você identificar na construção onde você tem as partes das ferragens, né? Onde você consegue detectar tipo como se fosse um ultrassom. Vamos lá, exatamente, para ficar bem mais fácil. Na nossa área, que nós somos médicos, né? Tô tentando não ser muito técnico, mas é um ultrassom onde você identifica ali a ferragem que tem na construção. Esse aqui, inclusive, ele é até mais tecnológico, ele te apresenta também a bitola, né? Sim, que legal. Da ferragem. Dá uma olhadinha, apresenta aí para nossos convidados. Aqui Bem nós legal, temos a gente. nossa treina também, que já faz a treina laser, tá? Esse aí já é novidade, né, Adam? Esse aqui já é novidade, né? Isso aí no tempo da minha faculdade não foi Não tinha. Não querendo, porque eu sou nova, né? Ainda sou do tempo do restart pra cá, Esse aqui gente. é legal. Esse aqui já faz os cálculos, já faz a soma das medições também, perímetro. Gente, isso aqui a gente chama da nossa... Como que é, Adam? Essa é a digital. Trena digital, tá, gente? Como que funciona? A gente pega, tem essa trena aqui, que tá aqui na mão do Adam. Mostra aí, Adam, por favor. Essa trena aí é a convencional, tá? Aquela velha trena que a gente usa, que todo mundo tem em casa. E nós temos aqui na minha mão, gente, a trena digital. E como que funciona, né? A gente utiliza ela aqui, ó, ligando, e a gente marca o local aqui onde a gente quer medir. E ela faz, não sei se tem como vocês verem aqui, ó, tá? Ele tem uma iluminação e através desse laser a gente consegue medir, verificar qual é a distância que a gente tem aqui. E aqui no visor ela já consegue nos dar essa distância. Então, esse aqui é um equipamento de suma importância, é nosso amigo, ele é fundamental porque a economia de tempo que a gente tem com esse equipamento aqui, tá, gente, verdade, né? é muito grande. Mas só lembrando para vocês, nunca abandonem a velha trena, tá? Porque tem lugares que a gente também não consegue usar. E ela também tem uma distância, né, Grace? Sim. Ela tem uma distância específica, né? Se eu não me engano, essa é 40 metros, né? Essa daqui já são 30 metros, aí você precisa medir ponta a ponta, né? Então, eu gosto muito dessa trena, aqui só mostrando aqui pra vocês, gente, porque quem usa muito a trena, a gente tem um problema danado. Elas rasgam, tá, gente? Danificam. Então, essa trena aqui eu gosto muito, porque ela tem uma durabilidade, tá? Muito grande. E a gente consegue ela usar por um período bem legal. E além dela ser bem flexível, a gente consegue, né, utilizar ela de um período maior de tempo. E aqui o nosso E aí, nosso famoso nível, né? Aqui serve para você. Eu perdi até a meada da situação falando da treina, né? Mas, Grace, aqui é o nosso nível, tá? Muito usado também. Hoje eu uso isso daqui frequentemente para medir para ver o nível, nosso caimento de piso, o caimento do nível de parede. Então, eu acredito que eu uso até mais do que a treina. Mais do que a treina isso aqui. Eu acho que você não sabe. Quando a gente vai fazer perícia ou vai fazer análise de piscina, principalmente aquelas piscinas que a gente já comprou pronta, quando você vai comprar, ele sempre especifica, tá, gente? Que você precisa fazer um deck, a forma como você tem que fazer e principalmente o caimento que você deve fazer no seu deck. Então, isso aqui eu utilizo muito na questão de perícias, em questão de piscina, para a gente ver se realmente o deck ele foi construído com aquele nivelamento, além do dia a dia, né, que a gente utiliza também para ver caimentos em recebimentos de obras. Mas esse simples objetinho aqui, gente, ele traz uma informação grandiosa pra gente, tá? Preciosíssima. E às vezes até resolve perícias, tá? Isso aqui é... Preciosíssima. Por isso que eu lhe digo que eu uso até mais do que a própria treina, né? Verdade, devolvendo aqui, gente, porque aqui não tem nenhum perigo, tá? Estamos bem seguros. Grace, estamos seguindo aí para a nossa reta final do nosso programa, Obras e Prosas, né? Vamos falar aqui um pouquinho da história e causas da obra. Causos, né? Causos da obra. Histórias, olha só, que legal. Acontecimentos. Algum perrengue de início de obra, Grace?
Conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência aí no início de obra. Início de obra não, gente, mas na perícia a gente tem bastante causas, viu? Bastante história. Já fui para lugares que eu não podia entrar, se eu não tinha autorização de entrar. Já fui para perícias que tiveram brigas. Gente, é muito legal. Nós temos muita história. Cada perícia é uma história, gente. Tem muitas perícias maravilhosas. A gente conhece pessoas maravilhosas, que são muito tranquilas, sabe? Que a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal. Mas tem perícias que eu vou dizer que são punk, viu? Que a gente tem que separar a briga, que a gente tem que correr, que tem... outra coisa muito importante, tá, gente? Vocês pensam que a vida do perito é fácil? Não é não, a gente também pede auxílio policial. Você sabia disso? Você já precisou, Adam? Graças a Deus que eu nunca precisei. Pois é, ainda não. Já ainda fui não cheguei. escoltada por policiais, tá? Pra gente poder entrar. Mas não se assustem, é muito legal. Eu particularmente sou apaixonada por essa área. Mas é muito legal. E assim... O mais bacana que eu acho dessa, apesar de todas essas histórias, perrengues, casos que a gente tem a contar, é que a gente brinca de investigação, né? Cada perícia é como se a gente estivesse ali naquele joguinho de detetive, né? Eu me sinto um CSI. Dicas e práticas para quem está entrando agora no mercado da engenharia civil. Então, a primeira dica, gente, se qualifiquem. Hoje a gente tem cursos, gente, de pouca duração, mas assim... Uma dica muito grande. Pesquisem, procurem. Gente, não tem uma coisa que eu sempre tenho que falar para vocês, que foi uma coisa que eu tenho particularmente, tive muita dificuldade. Não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha. Às vezes a gente pensa que um profissional que já está ali na área, eu não vou incomodar, ele vai rir de mim. Gente, isso não acontece. Eu já tive ajuda de profissionais assim, de excelência que me ajudaram com coisas que para eles talvez fossem meio bobas, né? Mas pesquise, entre em contato. Se não me atenderem, então não, que você recebeu um de para outro. Mas pesquise o curso para você não gastar, porque quando a gente está no início, às vezes o dinheiro é muito curto, né? Não dá, então, para a gente investir em algo que realmente vale a pena. Com a tecnologia, com a internet, a gente tem acesso, gente, a um mundo infinito. Então, a minha primeira dica é se qualifique, que hoje, infelizmente ou felizmente, não tem espaço mais para quem não tem qualificação, quem não procura estudar. Percam a vergonha, tá, gente? Percam a vergonha. Sim, gente, vergonha não paga boleto, não tá? Paga boleto. Eu costumo dizer. Vai em cima mesmo daquele... Até mesmo colegas, né? Eu já tive muitos colegas muito mais... que eram muito mais superiores na turma e sempre chegava junto deles, não tinha vergonha nenhuma. Sempre entra em grupo, Telegram, né? Sabe, WhatsApp. Eu chego mesmo, não tem vergonha. Oi, tudo bem, eu sou a Grace e tal. Olha, eu tô precisando de uma ajuda, tudo bem? Assim, principalmente das pessoas que eu admiro e que eu vejo que são pessoas de alto nível, eu nunca tive um não, particularmente. Assim, sempre fui muito bem acolhida, as pessoas sempre procuraram me ajudar. Mas por quê? Porque eu engoli aquele medo, sabe? E fui atrás, fui perguntar, porque não, já tinha. Precisa estar sempre à frente, não pode ter vergonha, gente. Engenheiro não tem vergonha. Não pode ter, né? Fora isso, Grace, eu acredito que visitas técnicas, né? Você Sim. precisa também estar sempre antenado, onde tem aquelas palestras, onde tem aquelas visitas, onde tem aqueles eventos, né? Onde reúne grandes profissionais. É sempre importante que você estar lá. Também. Comenta um pouquinho pra gente. A da UNET, assim, eu me desenvolvi, gente, não sou a maior profissional, né? Mas o pouco que eu fui desenvolvendo, aos poucos, eu me desenvolvi muito em questão desses encontros, tá? Dando palestras. O network, ele é fundamental, gente. Vá lá, vá com o seu cartãozinho, vá chegando ali, gente, sempre com humildade, tá? Porque a gente nunca sabe demais. A gente sempre tem que entender que a gente sempre tem que aprender. Chegue ali, demonstre realmente humildade, converse com um, converse com o outro, mas essa questão de network, de eventos, é muito importante. A gente conhece, além de abrir a mente sobre muitas coisas, claro, e dizer que Manaus, assim, eu particularmente estou muito orgulhosa com a nossa cidade, tocando aqui em entidades como o IBAP, que estão trazendo cursos excelentes. A gente não está deixando a desejar a grandes capitais, não, Ada. A gente está num nível muito bom, queria até parabenizar esses profissionais que estão à frente,
que estão buscando trazer, sabe, conhecimento cada vez mais, cursos. Nós vamos ter até agora, né, um curso, acho que é curso de inspeção predial, né? É um seminário. Seminário, né? de inspeção, Muito legal. inspeção predial. Quem puder comparecer, vá. Quem também está em dúvida na área, que quer trabalhar na área de engenharia civil, vá lá, conheça, escute os profissionais. Quem sabe você não gosta, quem sabe não é o que você está procurando e você não tem um conhecimento da causa e acha que aquilo não é para você, né? E é justamente isso que eu queria comentar também para quem está iniciando carreira, e é um bom local para você fazer um network, né? Onde você vai ter grandes profissionais, palestrantes de conhecimentos abrangentes. Então, é um momento de você se mostrar, botar a cara ali para aparecer mesmo. E detalhe, tá, gente? É interessante que você leve consigo um cartão. Sim. Faça ali um cartãozinho, né? Faz uma gráfica ali bonitinho, né? Se venda, venda o seu peixe ali, né? Venda o seu peixe, que eu acredito que você vai sair dali, se não com uma oportunidade, mas com um grande conhecimento. Então, sempre tem que estar à frente disso. Assim, gente, são as pessoas que a gente vê geralmente nesses cursos, nessas palestras, nesses seminários, são pessoas que são totalmente acessíveis, né, Adam? Sim, com certeza. Não são pessoas que a gente não consegue ir lá conversar, são pessoas que nos recebem muito bem, que sempre estão abertos ali a nos dar uma dica, dar um apoio, entendeu? Então, eu sempre indico, vá, gente, quem não é visto não é lembrado. Vá, saia, tá ali, você não sabe nada, mas tá lá no meio. Importante é estar presente. Você tá lá presente, entendeu? Vá que você vai conseguir muita coisa. Outra dica também, Adam, que eu tenho muito a dar para quem está iniciando, gente, é o LinkedIn. Não sei se vocês têm conta. Você tem conta, Adam? Com certeza. O profissional não pode deixar de ter uma conta no LinkedIn. Sim, o LinkedIn, gente, é como se fosse o nosso currículo, tá? Ali você consegue colocar suas experiências, você consegue se mostrar de uma forma mais profissional. O LinkedIn ele é voltado para isso. Ele é uma rede social mais profissional, entendeu? Ali você consegue fazer conexões, você consegue... Até essa questão de emprego, gente, o LinkedIn ela é uma rede de... Essencial. Empregos muito legal, sabe? Uma rede muito bacana. Se você que tá... Até que é estudante agora, que está começando, entra ali, começa a conhecer o mundo do LinkedIn, que ele é muito legal. Traz muito conhecimento, tem muitos artigos, muito conhecimento, assim... E são conhecimentos de todos os níveis. Tanto para quem está começando agora, a gente tem muita de profissionais que postam conteúdos para ali de conceitos, mas também temos profissionais ali de alto nível, que já vivem, que são experts no assunto e a gente está ali podendo acompanhar, né? E é uma dica que eu deixo assim, fundamental, é o LinkedIn. Não deixe de fazer, gente. É importantíssimo. Né? Isso. Importantíssimo estar sempre presente desses tubarões que a gente chama no mercado, né? Ganhando aí o conhecimento, sabedoria, e o profissional de engenharia ele nunca para de aprender. Nunca. Eu acho que hoje em dia, não só na engenharia, né? Toda a área, hoje em dia né? não se tem mais espaço para ficar estagnado, né? Com certeza. Assim como o nosso mundo ele está mudando, cada dia é uma novidade, cada dia é algo novo, é uma tecnologia, as coisas estão indo muito rápido. Então a gente não pode ficar para trás, gente, não adianta. É uma coisa assim que eu sempre digo, o estudo é como se fosse o filho, né? Ele é para sempre, gente. É para sempre. Você começou ali, você tem que sempre estar estudando, faça um curso ali, um cursinho básico aqui, mas sempre procure, porque senão você vai ficar para trás. Principalmente, assim, a gente, claro que a gente tem que sempre estar estudando, mas você que trabalha em consultora ou que quer essa área de CLT, gente, as obras elas vão finalizando. E a tecnologia, ela vai mudando. Cada obra, às vezes, inclui uma tecnologia nova. E se você não for acompanhando, infelizmente você vai ficar para trás. Então, busque estudar, tanto na nossa área como em qualquer área. É fundamental. Estude. Hoje, com a internet, nós temos uma demanda muito grande de cursos de informação grátis, né? Nós temos muita informação grátis que a gente pode aí absorver. É só estar disposto a ir ali, tirar um tempinho, tire um tempo todo dia ali para você
buscar um conhecimento, que eu tenho certeza que isso aí, que você não tem a perder, você só tem a ganhar. Muito importante você tocar nesse ponto. Grace, estamos chegando na reta final do nosso programa, Obras e Prosas, e queria um recadinho seu para esses jovens recém-formados que estão entrando no mercado. Qual é a última dica que você deixa aí para esses profissionais aí que tenho certeza que vão ter grandes oportunidades no mercado? Então, Ada, assim, o que eu não tenho para reclamar primeiro é que eu, logo quando eu comecei minha faculdade, a primeira coisa que eu fui atrás foi fazer o curso de AutoCAD, que hoje nós já temos outros cursos, né, gente? Mas, tipo, no segundo semestre eu já fui fazer, né? Eu fui fazer um curso, já comecei a estagiar muito cedo, entendeu? Apesar de todas as dificuldades que eu tive no pós, né? Eu sempre busquei ali correr atrás, gente. A faculdade é o momento que você pode errar, que você pode ali dar a cara a tapa, que você pode pergunte tudo o que você quer, mas procure fazer, ter uma base ali da faculdade muito boa, que vai lhe ajudar muito. E outra coisa é aquilo que a gente já tocou várias vezes, né? Não tenha vergonha, gente, vá atrás, peça, eu quero fazer uma visita, ó. Ou então a gente mesmo, se tiver numa perícia, olha, vocês têm alguma coisa? Posso ir lá? Ou alguém que você conheça, que é um engenheiro que já está de obra, eu posso ir lá na sua obra, eu posso visitar, vá lá, se tiver um tempo, pergunte, gente, a pergunta que você acha que é mais besta, às vezes não é, né? É o que a gente pode trazer um grande ensinamento, né? Justamente. E outras pessoas gostam, né? Quem pergunta é porque tem curiosidade, é porque quer saber, né? Então, a minha dica fundamental é isso. Sejam curiosos. Sejam curiosos. Coloque a vergonha no bolso. Eu sei que não é fácil. Isso aí eu tenho certeza, né? Posso dizer com propriedade. Mas hoje, principalmente na rotatividade, no mundo que a gente tem que correr atrás, não adianta parar, ficar ali parado, esperando, pensando que a graduação hoje é uma segurança que não é. Hoje a graduação, infelizmente, não é mais segurança de nada, né? E a gente tem que correr atrás e buscar mesmo. E você, Ada, diga aí, o que você tem a falar para quem está agora saindo da faculdade? É justamente isso que eu queria comentar também, né? Você tocou num ponto muito importante. A vergonha sempre vai nos trazer insegurança, e essa insegurança pode te atrasar um pouco, né? Te deixar um pouquinho para trás ali no mercado de trabalho. Então, perder essa vergonha é a primeira coisa que você tem que fazer. Mete ela no bolso, vai para frente. Eu tive uma professora, no finalzinho, só pra gente comentar, já tá chegando ao final do nosso programa, mas eu peguei uma lição dela que para mim eu levei até hoje. Ela disse, se você tá com medo, vá com medo mesmo. Sim. Vai com medo mesmo, porque você não tem outra saída. Ou você vai com medo, ou você fica esperando aquele ditado, o medo, né, te alcançar. Ou você vai, ou você vai. Não tem outra opção, gente. Ou vai, ou vai. Legal, Grace. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio Obras e Prosas. Muito obrigado, gente, por nos ouvir. Nos acompanha aí nas nossas redes sociais. Grace, quer falar uma coisinha para o último momento aí do nosso programa? Não, gente, só lembrando aquilo que eu comentei com vocês, se vocês querem algum tema, por exemplo, a perícia, que é um tema muito legal, muito curioso, se vocês querem dar alguma sugestão de tema, alguma curiosidade, entre em contato com a gente, nós estamos nas redes sociais, nós estamos também no Spotify, no YouTube, entre em contato com a gente, chegue mais, se aproxime. E muito obrigada, agradecer a todos que estão aqui com a gente, que estão nos acompanhando, e fazer só um pequeno pedido, Adam, se você gostou ou não está com tempo de nos ouvir agora, passe para um amigo, compartilhe, para que ele também possa conhecer o nosso trabalho, gente, deixando bem claro aqui que o nosso objetivo é ajudar tanto a população e também ajudar os profissionais que estão com a gente, né, a conhecer o que é o nosso trabalho em si. Trazer mais informações, né, Grace? Para quem está saindo da faculdade, quer ingressar no mercado, é um informativo muito rico, né? Um conteúdo muito rico, e a gente tem um prazer de apresentar isso aqui para esse povo. Legal, então, gente? Eu chamo mais uma vez, se você quiser aprender, se divertir,
Venha com a gente. Até o próximo episódio, Grace. Até, Adam. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.